Dando continuidade a esse bate-papo com o trabalhador aeroportuário, falaremos agora sobre a questão da situação dos trabalhadores aeroportuários nos aeroportos privatizados pelo governo federal. E aqui eu gostaria de passar a palavra para a nossa colega aeroportuária Dulcineia, para que ela faça uma explanação nesse sentido e também diga do posicionamento do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, que trocou de nome. Agora ele se chama Sindicato dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos. E isso não aconteceu à toa. 2 anos antes da privatização ser concretizada, eles fizeram essa alteração estatutária, um estatuto que sequer o aeroportuário nunca teve acesso, e nós conseguimos esse acesso sabendo que o sindicato, a sede do sindicato é em Guarulhos. Nós fizemos um rastreamento cartorial, descobrimos onde estava e com o apoio de uma entidade sindical aqui em Campinas, o SINDAI, nós conseguimos esse estatuto, conseguimos saber as regras do jogo que envolve a entidade sindical e seus filiados. E agora a Dulcineia vai fazer uma explanação um pouco melhor sobre esse assunto. Com você, Dulcineia. Obrigada, Mauro. Eu quero falar com vocês, em primeiro lugar, a respeito da situação dos trabalhadores aeroportuários, das trabalhadoras aeroportuárias, nos 3 aeroportos que foram privatizados: o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Brasília. E tem também o aeroporto de Natal. No entanto, no aeroporto de Natal nós não temos muitas informações. Inclusive, se alguém do aeroporto de Natal depois quiser entrar em contato conosco para passar as informações da situação dos empregados lá, nós ficamos muito agradecidos. A situação em Brasília, em Guarulhos e em Viracopos é muito parecida. A Infraero faz um jogo porque ela, de certa maneira, ela quer empurrar, ela quer motivar o empregado aeroportuário, o trabalhador aeroportuário e aeroportuária a migrarem para a concessionária. Porque se nós formos pensar bem, a concessionária não tem como administrar esses aeroportos sem a cooperação, sem o trabalho dos trabalhadores da Infraero, porque eles não têm experiência na administração de aeroporto. Então a Infraero também tem um problema nas mãos, porque ela não tem para onde enviar todos os trabalhadores aeroportuários dos aeroportos que foram privatizados. Então ela pensa da seguinte maneira: esse é o pensamento da Infraero: eu fico em silêncio, eu não me manifesto, eu não apresento nenhuma proposta, nada, não falo com o trabalhador, assim o trabalhador, sem ter a opção e sem saber o que nós vamos fazer ou para onde ir e qual recurso ele tem junto à Infraero, ele muda, ele migra para a concessionária. No entanto, as concessionárias, aqui em Campinas está assim, em Guarulhos a mesmíssima coisa e em Brasília, idem. A concessionária não tem plano de salário, a concessionária não tem plano de benefícios, a concessionária não tem plano de carreira. Então eu pergunto para você, trabalhador aeroportuário, trabalhadora aeroportuária, você que trabalha na Infraero, que prestou um concurso público, que tem o seu emprego, você está empregado. Se você for mudar para a concessionária, ela no mínimo tem que te oferecer um plano de benefícios, um plano de carreira e um salário no mínimo igual ao que a Infraero tem. Em Brasília, nós estamos passando a seguinte situação: a concessionária não tem plano de carreira, não tem salário e ao chamar os trabalhadores para conversar, para uma entrevista, ela ainda é capaz de perguntar para os trabalhadores o seguinte, abre aspas: cite 2 benefícios que você considera mais importante, fecha aspas. Agora eu pergunto para você, trabalhador que é dos aeroportos que foram concedidos. Nós temos direitos e nós temos benefícios que nós conseguimos, que nós conquistamos, porque não nos foi dado, nada é dado para os trabalhadores, o trabalhador conquista, que nós conquistamos em anos e anos de luta. E aí a concessionária chega e diz: qual você considera mais importante? Porque os outros nós não vamos oferecer. Então é uma situação muito séria para nós pensarmos, para nós reagirmos, porque a Infraero, por sua vez, se mantém em silêncio, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários se mantém em silêncio, não traz nenhuma informação para os trabalhadores e nós nos vemos no meio desse túnel e não vemos nenhuma luz no fim do túnel. Então eu pergunto para você:
O que nós vamos fazer nessa situação? Nós vamos sentar e chorar, nós vamos levantar, nós vamos reagir. O que nós precisamos fazer para que essa situação mude? Eu te digo, nós precisamos levantar a nossa cabeça, nós precisamos ficar indignados e nós precisamos não aceitar essa situação de maneira alguma. Porque a Infraero não pode fazer isso conosco. A concessionária não pode nos tratar como um qualquer, porque nós somos trabalhadores capacitados, nós somos trabalhadores com um trabalho reconhecido no mercado e mais do que tudo, a concessionária sem o apoio dos trabalhadores da Infraero não consegue levar o aeroporto para frente, não consegue tocar o aeroporto. Você de Brasília, você de Guarulhos e você de Viracopos, pense bem, você acredita que a concessionária que não tem experiência, que não tem nenhum conhecimento nessa área e no caso da Inframérica, por exemplo, que é do mesmo grupo que conseguiu, que comprou, que adquiriu os aeroportos na Argentina. E depois de uma fase de má administração, o governo da Cristina Kirchner está reestatizando todos os aeroportos. Por um motivo simples. A Aeroportos 2000, que é do mesmo grupo da Inframérica, não conseguiu administrar os aeroportos na Argentina. Vocês acham realmente que sem os trabalhadores da Infraero eles conseguirão administrar os aeroportos aqui do Brasil? Não conseguirão. Então eu falo uma coisa para você. Você que por um pouquinho que seja tem a intenção ou pensa ou por estar inseguro quer passar para a concessionária. Não aceite qualquer proposta, não aceite qualquer situação. Exija, respeite-se, dê-se o devido valor, porque sem o nosso trabalho eles não poderão fazer nada. Então nós temos ainda um quarto bloco que nós vamos aprofundar um pouquinho essa questão do que o trabalhador pode fazer e em relação à questão do sindicato, dos aeroportuários, que deveria nos representar, mas não está nos representando. Está representando os interesses da Infraero, está representando os interesses do governo, está representando os interesses da concessionária. Mas o meu interesse, o seu interesse, o nosso interesse enquanto trabalhador, eles não estão representando, porque para começo de conversa, nem sequer nos ouvir, eles estão nos ouvindo. Eu vejo vocês no quarto bloco.